Tomem assento, meus queridos irmãos. Como disse aqui nesse texto muito bonito, Paulo começa a dizer que ele se colocava de joelho perante Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para apresentar a Deus o seu povo, seus filhos, mostrando para que essa unidade da riqueza de Deus pudesse abranger profundamente a vida do seu povo, dos seus filhos, e os corações dos salvos fosse cheio dessa plenitude de Deus. Mas adiantando um pouco mais, porque eu não quero me ater nos primeiros versículos, apenas no 20, usando como tema: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que é que nós pedimos? O que é que nós buscamos? Buscamos a Deus em oração, pedimos de Deus a bênção para o enriquecimento das nossas vidas, para que o nosso espírito, o nosso coração, seja cheio de Deus, de graça e de plenitude espiritual. E aí, nesse versículo, Paulo afirma, o seu texto aqui, a sua mensagem, é uma petição, é um pedido a Deus, é uma intercessão ao Senhor, um pedido que ele está fazendo a Deus, de joelho, orando, para que pudesse o seu povo ser abençoado e enriquecido. E ele comenta que ele é poderoso, Deus, a quem nós pedimos, a quem nós oramos e a quem nós suplicamos. Ele está afirmando, Paulo está afirmando aqui no texto, que Deus, ele é poderoso para fazer tudo muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Olha a expressão de Paulo, quando ele se coloca de joelho, apresentar isso a Deus em oração. A sua afirmação aqui está dizendo que ele é poderoso. Claro que todo cristão, todo salvo, sabe, conhece a grandiosidade de Deus, o que Deus é capaz de fazer. É claro que isso aqui envolve uma porção de coisa. Envolve oração, envolve consagração, envolve jejum, envolve uma vida de uma comunhão plena com Deus. Em Hebreus, o escritor está dizendo que assim nós ousamos a dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Deus está dizendo, ou o escritor está dizendo, que Deus, como guarda, como Senhor, como capitão, como general, na vida de um servo, na vida de um cristão, de um ser humano, é poderoso para guardar e livrar em todas as ocasiões. E aí, a finalização do versículo está dizendo: e não temerei o que me possa fazer o homem, ou alguém que possa fazer algum mal
contra a minha vida. Porque Deus é poderoso. E Paulo afirma também na sua epístola estas verdades, dizendo que Deus é poderoso para guardar a sua vida e guardar o seu depósito e livrá-lo da boca do leão até o dia da eternidade, até o dia perfeito. Deus era poderoso para guardar a sua vida. E neste versículo 20, ele está afirmando que é poderoso. É claro que outra situação importante, que para que as bênçãos de Deus, nós desfrutamos delas, nós alcançamos elas, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus é poderoso. O mesmo escritor aos Hebreus está dizendo que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que Ele é poderoso. Tem que crer que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é galardoador, que Ele galardoa. Isso é, Ele presenteia aquele que busca Ele com fé. A fé é um dos fundamentos importantes na vida do cristão para ele receber o milagre. E não só do cristão, eu já vi pessoas católicas, vamos falar aqui bem baixinho, chegar na igreja e dizer: pastor, ora por mim. Eu creio que se o senhor orar, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar vitória. E a gente orava por aquela pessoa, e depois eles vinham testemunhar que alcançou a vitória. Fé. Pessoa de fé. Então é algo na nossa vida que é indispensável para alcançar. Ter uma fé crescente, uma crença que Ele vai fazer, que Ele é poderoso. E às vezes nós pedimos assim, meio sem fé, meio desanimado, pedimos coisas pequenas. É claro que o cristão não pode estar ambicionando coisas altas e grandes demais. A Bíblia fala disso. O mesmo escritor aos Hebreus também diz que os vossos costumes sejam sem avareza, porque o Senhor sustentará, o Senhor dará a cada um aquilo que a pessoa precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Então não podemos ambicionar coisas altas e tão grandes, mas no quesito de pedir a Deus, nós não podemos dimensionar o tamanho, a grandiosidade do poder que há em Deus, do que Ele pode fazer. Depois eu vou entrar num assunto aqui e vou mostrar para os irmãos o cumprimento deste versículo, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos em oração ou pensamos. Quantas vezes que Deus, Ele ultrapassa o seu pedido, Ele vai além daquilo que você pediu, Ele deu muito mais, Ele fez muito mais. E às vezes eu já ouvi pessoas dizer assim: eu tinha pedido a Deus, mas eu não sabia que a bênção ia ser tão grande desse jeito. Ela veio completa. Mas ele está afirmando no versículo 20 que Deus é poderoso para fazer. Fazer o quê? Fazer uma obra. Fazer o que você pediu a Ele. Deus, é claro que Ele não é teu empregado, não é teu patrão, mas Deus, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E você é filho dEle. E claro que o filho vai pedir ao pai aquilo que ele tem necessidade, aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa. Ele ou ela vai pedir ao pai, e ele
tem poder para fazer, Ele tem poder para dar. Aí vem o cumprimento desse versículo, dizendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos a Ele, ou pensamos que de repente passa na nossa cabeça o que Ele pode fazer. Ele vai além das expectativas. A bênção, ela é completa quando Deus determina. Por isso que Salomão disse que é a bênção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece o ser humano. Ela enriquece o espírito, ela enriquece a alma, ela enriquece o ser humano, a mente da pessoa enriquece. E aquela pessoa passa a ser uma pessoa totalmente agradecida a Deus, grato a Deus, contente e feliz na presença do Senhor, porque Ele supriu. Deus fez além do que a pessoa esperava. Nós encontramos esse milagre na vida de Abrão e na vida de Sara. E nós encontramos este milagre na vida do paralítico de Cafarnaum. E nós vemos também o cumprimento desse versículo na vida do paralítico de Cafarnaum. Quando eles vieram na casa onde Jesus estava e desceram dentro da casa, destelharam a casa e desceram o paralítico na frente de Jesus, Jesus opera um milagre extraordinário. Era o que eles queriam. Mas quando o paralítico desce perante Jesus, dentro da casa aonde Jesus estava, a primeira coisa que Jesus disse ao paralítico, quando Jesus olha para ele, foi o seguinte: paralítico, perdoados estão os teus pecados. Mas irmãos, aqueles 4 homens, não levou o paralítico diante de Jesus para ele apenas ser curado? Era o que eles estavam esperando. No entanto, quando Jesus verbaliza a palavra, dizendo: filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus fala sobre o perdão dos pecados e perdoa este homem, a Bíblia diz que os escribas, os homens que ali estavam, fariseus, olhou para Jesus e murmurou dele. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o seu espírito, conhecendo os seus corações, noutra tradução, disse a eles: por que pensais mal em vossos corações? E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então eu vou dizer ao paralítico: levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, ele levantou na hora, tomou a sua cama e foi embora. O que acontece aqui, irmãos? O cumprimento desse versículo de Paulo. Esses 4 homens levaram o paralítico para ele apenas ser curado. Eles não levaram o paralítico para receber o perdão dos pecados, ser perdoado por Jesus, receber o novo nascimento, receber a graça de Deus. Eles não fizeram isso. No entanto, quando Jesus disse ao paralítico: perdoados te são os pecados, eles murmuraram. Eles começaram a pensar mal de Jesus. E num dos evangelhos diz que eles
disseram: ele diz blasfêmia. Ele diz blasfêmia. Foi o que passou na mente e no coração, no espírito dos fariseus e dos escribas. Eles criticaram. Por quê? Eles estavam apenas focados no milagre do paralítico. Quando Jesus disse ao paralítico, em dizer a ele: perdoados te são os pecados, aí começou a crítica. Mas imediatamente Jesus cura, perdoa primeiramente, dá o perdão a ele, regenera ele, e depois Jesus cura. Mas houve a murmuração, houve a crítica no coração e na mente deles, porque eles levaram o paralítico para ser curado. E Jesus primeiramente perdoa, e depois Jesus cura, e dá ordem para ele tomar a cama, pôr nos ombros e ir para a sua casa. E assim o paralítico fez. Paulo está dizendo aqui que ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eles pediram a cura. Claro, eles foram 4 homens de fé. Levaram o paralítico na casa em Cafarnaum, onde Jesus estava. A casa estava cheia. Não teve como eles romperem a multidão para chegar diante de Jesus dentro da casa. Olha o que esses homens começam a fazer. Sobe, destelha a casa, amarra ele num lençol ou numa corda, a sua cama, e começa a descer o paralítico diante de Jesus. Então, claro, eles tinham fé. Mas a fé que eles tinham e estavam esperando no momento ali, era a cura do paralítico, não era perdão de pecado. Não era uma restauração espiritual que os escribas e fariseus estavam esperando, era a cura. E no entanto eles criticam Jesus, eles pensam mal, falam mal no seu espírito, na sua mente. E aí Jesus retruca o espírito deles, dizendo: por que pensais mal em vossos corações? E aí Jesus aproveita para dar uma lição também, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então, paralítico, levanta e anda. E ele levantou e foi curado, pegou a cama e foi para casa. Então, o que eu quero dizer com isso, fechando o versículo que nós lemos: Jesus, o nosso Deus, o glorioso Espírito Santo que habita conosco e que está conosco, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. É claro que às vezes nós oramos agora e nós queremos a resposta para ontem. Mas ela pode vir amanhã. Ela pode vir o mês que vem. Aprove Deus provar os seus o tempo que Ele deseja provar. E no tempo da prova ou da permissão da prova, vindo ela da parte de Deus por uma permissão, o irmão vai resistir à prova com graça de Deus. O irmão vai suportar a prova firme. Aleluia, sem retroceder-se, sem se desviar, sem abrir a boca, sem falar mal, sem espraguejar. Vai resistir à prova gemendo na presença de Deus, porque diz a Bíblia que Ele não dá a prova além daquela que você não venha suportar. Ele dá na medida. Quando Ele permite, Ele dá na medida.
a medida certa para você aguentar, para você suportar. E isso faz parte do cristianismo, da vida do crente. A prova, carregar a cruz, ter aflição. As angústias são muitas, diz a Bíblia. As aflições dos justos são muitas. O cristão, ele é provado. Mas o Senhor, que é poderoso, passa com ele na prova. Anda com ele na prova. Dá graça para ele na prova. Para que ele venha suportar, para que ele venha caminhar na presença de Deus, sem manchar as suas vestes, sem pecar, sem voltar para trás, sem ficar apóstata. Deus, ele dá o sustento. Tudo aquilo que ele permitir, ele também dará o sustento. Mas ele está dizendo, Paulo, que ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer. Ele está mencionando aqui o poder de Deus, dizendo que Deus é poderoso. E se ele é poderoso, todas as coisas estão no controle de Deus. À luz da Bíblia, é muito citado no púlpito aqui, e principalmente por mim, o Salmo 113, do 6 em diante, que o Senhor habita sobre um alto, sobre as alturas, e Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado, Ele ergue do monturo o pequeno, e Ele faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em famílias, em família. Ele está dizendo que Deus faz, que Deus dá, que Deus cria estas coisas. Isso aqui mostra o governo de Deus, a presciência de Deus, o cuidado de Deus para com seus filhos, para com a sua igreja, para com o seu rebanho, para com as suas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é poderoso, Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos que a nossa mente venha conseguir alcançar, visualizar as coisas espirituais que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais. Então, meus irmãos, lembrando aqui, voltando um pouco mais atrás, lembrando aqui que vale a pena orar e buscar a Deus. Vale a pena. Às vezes você não é entendido por Deus na hora, ou melhor, não é beneficiado por Deus na hora que você quer, mas pode ser depois. Esta oração está diante de Deus. Eu estava meditando no primeiro romano gentil convertido, primeiro cristão, Cornélio. O que acontece com Cornélio? Uma surpresa muito grande que talvez nem ele estava esperando. O anjo chega na casa de Cornélio às 3 da tarde. E o anjo traz uma mensagem a Cornélio. E o anjo dá uma ordem a Cornélio. Qual foi a mensagem que o anjo trouxe a Cornélio às 3 horas da tarde? É claro que Cornélio já estava jejuando 4 dias com a sua família. Estava em constante oração. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. E o que o anjo transmite a Cornélio na casa dele? Cornélio relata a visão, dizendo que chega um homem de branco, um varão de branco,
E o varão disse a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. As tuas orações e as tuas esmolas. Duas coisas que me chamou a atenção, e de vez em quando eu vou pesquisar alguma coisa para descobrir alguma coisa um pouco diferente daquilo mais comum, mais raso, que a gente sabe no dia a dia. Eu fui ver que tipo de esmola era essa. Que tipo de esmola? Se era apenas uma esmola daquela que o andarilho pede ali, uma moedinha, que uma criança pede aí no sinaleiro e tal. Mas não é esse tipo, não. As esmolas que Cornélio dava era em ajudar os pobres, em repartir o seu pão com os pobres. Aonde Cornélio sabia que tinha uma necessidade, Cornélio estava lá dando a esmola, ajudando, repartindo o seu pão. Essa é a esmola que diz a Bíblia. A esmola de Cornélio. E as orações de Cornélio estavam em memória diante de Deus. Irmãos, será que Cornélio estava preocupado com o que ele estava fazendo, com a obra de caridade que ele estava fazendo aos pobres? Eu acho que não era isso que Cornélio queria saber, não. O fato de Cornélio alcançar a bênção de receber o mensageiro, o anjo na sua casa, para dizer que as esmolas, a caridade que ele fazia, as ajudas que ele dava, e as orações estavam em memória diante de Deus, foi apenas uma resposta que alegrou o coração dele. Talvez ele não estaria perguntando isso para Deus e nem para o anjo. A Bíblia não fala. O anjo falou isso a Cornélio. Agora, uma coisa nós sabemos, que Cornélio estava em jejum, em oração, e ele era temente a Deus. E outra, aí o anjo disse assim, manda chamar Pedro, e ele vai te dizer tudo o que você precisa ouvir. Aí a Bíblia relata que imediatamente o varão de branco sumiu de diante de Cornélio. Foi embora. E Pedro chama os seus criados, alguns deles, e envia a Jope conforme a orientação do anjo. Que lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, Pedro estava lá orando. E foi lá, antes desses homens chegar, que Pedro teve a visão, que ele viu um lençol descer do céu, com animais. E ali ele questiona a visão, e aí Deus fala com ele, Pedro, não considere imundo aquilo que eu tenho santificado. Imediatamente os varões chegam, e bate na porta, acha a casa. E aí, os varões, os criados de Cornélio, relata a história a Pedro. E aí eles sentaram na casa do curtidor, do Simão, tomaram, não era café, eu acho que eles não bebiam café lá, né? Fosse aqui em Sara é café, ainda doce para dedéu, parecido com xarope. Tem uns irmãos aqui que gostam de café doce. Meu Deus! Mas quem sabe era um pãozinho aquele sem fermento? Quem sabe era um suco de laranja, uma fruta, alguma coisa, um cacho de uva. Isso era muito tradicional. E depois eles seguem juntamente com Pedro até a casa de Cornélio. Aí Cornélio relata a Pedro o que aconteceu. Aí Pedro começa a pregar o evangelho. Irmão, eu estou falando de doce, mas fique tranquilo. Continue, eu já gosto do cafezinho mais amargo um pouquinho. Não sou contra quem bebe doce, mas eu não consigo. Aleluia. E aí, irmão, Cornélio e a família foi salva.
foi salva pela pregação de Pedro. Pedro veio e explicou tudo com relação ao reino. Foi a primeira família de gentios, romanos, e da corte italiana que se converte. Mas o que eu quero dizer com isso, resumindo, para a conclusão do versículo que nós lemos, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos, é a oração. É a oração, ela abre, ela faz. O que diz Apocalipse? Que as nossas orações, elas estão em salvas de ouro diante de Deus. A oração, ela vai trabalhar em um determinado momento, na sua vida, ou na vida da sua família, alguma coisa, a oração, a tua oração, o teu depósito, o que está diante de Deus, vai começar a mexer dentro do seu pedido, naquilo que você pediu. E às vezes você vai dizer, poxa, há tantos anos eu pedi isso a Deus, depois de tantos anos Deus me concedeu, Deus foi me dar, veio a bênção de Deus. O que é isso, irmãos? É isso que Paulo está dizendo, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, que a nossa mente alcança. Então, irmãos, não dimensiona o tamanho, a grandiosidade do poder e o que Deus pode fazer, a expansão do milagre, da bênção de Deus na sua vida. Quando a viúva, ela chega a Eliseu e diz, meu senhor, meu marido, teu servo, ele morreu, e tu sabe que ele era temente a Deus. Ele não era velhaco, mas ele deixou uma dívida. Tem alguns que deixam a dívida e não pagam mais, porque são velhacos. Mas ele morreu. Esse tipo de dívida eu acho que não é pecado. Ele não estava fugindo da dívida. Ele morreu. Uma doença que não é dito aqui. Mas ele morreu. E agora veio os credores para levar os meus 2 filhos. E Eliseu disse a ela, declara-me o que é que tens em casa. Ela fala do azeite, não precisa nem pregar isso, que os irmãos já sabem, decora e salteado. Mas o homem de Deus dá uma ordem, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede para os vizinhos vasos emprestados, não poucos, mas muitos, e começa a correr o azeite. E isso aconteceu. E aí depois ela veio fazer saber o homem de Deus do milagre que tinha acontecido. Ele disse, mulher, vende, paga a dívida e tu viva do resto. Irmãos, você está entendendo o que Paulo está falando aqui? Você acha que os teus momentos de oração aqui na igreja, as terças que você vem, o teu propósito é apenas orar, clamar, interceder pelo pastor, pela família, pela igreja, pelos desviados, o pastor pela igreja, o pouquinho que às vezes nós oramos de madrugada. Isso tudo está diante de Deus, meus irmãos. E um momento, essa oração, haverá um cumprimento dela ou nela, na sua vida, naquilo que você tem pedido. Ramagashanda Ramagai. Eu já vi quantas pessoas que foram embora deste mundo, orando, intercedendo pelo filho ou pela filha que estava desviada e nunca quiseram. Eu tenho um exemplo agora lá em Joinville, fui fazer o sepultamento ela me chama de filho, está com Jesus. Quanto que aquela mulher falou para a família? Alguns crentes, outros desviados. E depois que ela partiu,
Eu fui lá, fiz o sepultamento, voltei. Agora há pouco tempo ligaram, pastor, vem aqui. A hora que o senhor vier para o Joinville, passa aqui. Passei lá, eles tinham uma oferta para dar, uma bênção que quiseram dar aqui, porque a gente várias vezes ajudou eles também, durante a nossa vida. E aí, aquele filho dela disse assim, pastor, eu quero me batizar. Eu quero ser fiel no meu dízimo, como é que eu faço? Não, dê o seu dízimo na igreja aqui, aonde vocês vão congregar. E aí ele disse assim, eu quero fazer tudo certinho. Quero obedecer a palavra. Minha mãe falou muito e eu nunca tive força. Vivi aí por esse mundão assim, mas agora eu quero. E aí eu tive meditando, né? Quantos conselhos, quantas orações, quantas vezes Deus falou com aquela irmã, que a gente sabe que Deus falava com ela, a respeito dos filhos e da família. Agora ela parte, ela vai embora, e filhos fazendo propósito com Deus, de arrumar a vida deles, de voltar para a igreja, voltar para Jesus, se batizar, ser dizimista fiel na casa de Deus. E aí eu passei lá e fiz tudo isso, orei por eles. Eles me têm como filho também, como irmão da família, como um pai espiritual deles. A irmã já está na glória, está no céu, e as suas orações tendo o cumprimento agora de coisas que ela pediu antes, e ela já foi, e não está vendo o trabalhar de Deus hoje, porque hoje ela está dormindo com Cristo. Mas a eficácia da oração é o que João fala na terceira epístola, dizendo, esta é a confiança que nós temos nele, em Jesus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, ele ouve. Ele ouve. E concluindo, é o que Paulo está dizendo no versículo 20, que nós acabamos de ler. Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Irmão, eu estou pregando aqui e eu estou vendo, parece que faíscas de oração avançar, ir a distâncias longínquas, alcançando alguma coisa pelo qual ela foi dirigida diante de Deus, como se uma língua de fogo fosse, alcançasse, buscasse e trouxesse a realização do pedido perante a face de Deus. Oh glória! É por isso que Paulo está dizendo, aleluia! É por isso que ele afirma a grandiosidade quando ele se coloca de joelho diante de Deus para interceder, para orar. Provavelmente ele não alcançou o pedido da sua oração no momento. Aleluia, mas até hoje as orações de Paulo, ela está surgindo efeito. Ela está alcançando as nações aonde ele desejou ir, fundar igreja nas suas viagens missionárias e não conseguiu. As suas orações, Deus respondendo. E concluindo, alguma coisa que eu já falei aqui também, mas vou repetir porque a palavra de Deus é sempre nova. A oração sacerdotal de Jesus. Jesus disse, Pai, eu quero que eles vejam a minha glória. A glória que tu me deste, porque tu me has amado desde a fundação do mundo. E na mesma oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele afirmando Jesus, ele rogando ao Pai pelos seus, ele intercedendo a Deus. Claro que a eficácia do seu sacrifício é eterno, terá uma validade eterna.
Mas olha a oração de Jesus também alcançando vidas até hoje. Almas sendo salvas, não só a oração, é claro que é o seu grande sacrifício, mas hoje nós estamos falando de oração. E no Evangelho de João, Jesus disse que ele tem ainda outras ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas ele disse, elas convém agregar, e elas virão a este aprisco, se unirá a um só rebanho, a este rebanho, e terá o seu pastor. Oração, pedido de Jesus. Então, meus irmãos, finalizando, Deus, lembre disso, não esqueça disso. Por mais que a sua oração seja fraca, você está orando lá em momentos talvez até de desânimo, momentos que parece que você vai orar, não tem nem palavras, não sai nem palavras, parece que te dá sono, parece que tem momentos que é difícil orar, não é verdade? Mas não se esqueça que isso se chama oração. Todo momento que você se pôr de joelho, se colocar de joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, todo momento, isso se chama oração. E esta oração, à luz da Bíblia, quando ela é feita com o coração, com a alma, ela está diante de Deus. E haverá um momento que esta oração surtirá o efeito na sua vida ou na vida dos teus. Ela trará um benefício na sua vida que você pediu, e que talvez você não alcançou até aqui, mas vai alcançar, ou os teus descendentes alcançará, porque está dentro de uma promessa divina. Ficamos de pé. Porque Deus é poderoso, disse Paulo, para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você sabe o que é que você tem pedido. Você sabe o que é que você pensa também para depois pedir. Ou pede e pensa, ou pensa e pede. E ele afirma que ele é poderoso para fazer, para realizar, para atender de uma forma abrangente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Recline a sua cabeça e levanta a sua mão a Deus comigo. Nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, o teu santo Filho, oramos neste momento, Senhor. Nós conseguimos entender a dimensão do seu amor em parte, a grandiosidade do seu amor, o poder que há em ti, ó Deus, e na pessoa bendita de Jesus Cristo e no glorioso Espírito Santo que está conosco. Paulo se coloca de joelho, Paulo intercede, Paulo afirma a dimensão, a grandeza do amor e da graça e da riqueza de Cristo que pela fé pode habitar nos corações. Senhor, ele afirma dizendo que tu, meu Deus, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, que a nossa mente alcança, Senhor. Mas talvez a fé tenha sido pequena, talvez a incredulidade, a descrença tenha alcançado vidas, mas o teu sangue tem poder. Enquanto a tua palavra nos diz que precisamos crer, acreditar que tu és galardoador daqueles que te buscam. Isaías também afirma que tu és um Deus poderoso que trabalha em favor daqueles que nele espera, que em Deus tem confiança. Senhor, derrama sobre cada vida
a porção da riqueza da tua graça. Derrama nos corações a fé, a esperança, o amor. Ó Deus, é o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus, a nossa oração, que seja derramado sobre cada coração de toda a tua igreja do campo de Içara, do estado de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, Senhor. Nós intercedemos por todos aqueles que invocam o teu nome, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque nós sabemos que há poder na oração, que a oração tem poder e que Deus tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, ó Deus. Eu oro neste momento, eu intercedo neste momento, eu suplico neste momento todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais na vida do teu povo, que já está determinado por ti. É promessa tua, Senhor. É o que eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.